Tem uma coisa que quase ninguém te conta, ou provavelmente ninguém nunca te contou. Se você ficar esperando motivação para você começar ou ter alguma ação, meu amigo, você vai ficar a vida inteira sem fazer nada, sem ter iniciativa e sempre parado. A questão mais louca é que quando eu comecei a fazer as coisas sem depender de motivação, aí sim que foi uma grande virada na minha vida e as coisas começaram a dar super certo. Hoje eu vou te contar exatamente o que eu fiz para começar a evoluir, começar a conseguir dar os primeiros passos e começar a, de fato, fazer minha vida andar. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu já fui da Laude durante 5 anos, também já empreendi em algumas áreas, já quebrei a cara em algumas também, faturei milhões com marca própria e uma coisa que nunca foi muito de mim era, de fato, começar a ter ações, de fato, ser uma pessoa proativa. Isso nunca foi o meu forte. Eu sempre botava para depois, sempre esperava o momento perfeito. Sempre achava que não era o momento ainda porque não era o momento perfeito, seja às vezes de dinheiro, seja às vezes de conhecimento, seja às vezes de sempre colocar alguma coisa que falta. Eu sempre procurava algo, sempre achava que não era o momento. E é isso, eu nunca fui esse cara que tinha iniciativas e começava. Não, podia ter algumas iniciativas, mas a maioria delas eu não começava e se começava, dava o primeiro passo e já deixava de lado e qualquer obstáculo fazia eu parar e começar alguma outra coisa. Eu ficava pulando de galho em galho. Tendo várias ideias e nunca terminava nada. E aí foi aí que eu entendi que a motivação era rara, que o hábito era todo dia. E que no momento eu ainda não entendia sobre isso. Eu achava que eu precisava de ter motivação e de muita disposição para conseguir fazer as coisas todos os dias. Entende? E é muito louco quando eu olho hoje em dia a facilidade que eu tenho de fazer as coisas. Mas é porque já virou um hábito na minha vida. Já falei algumas vezes aqui sobre isso nesse canal. Quando você faz algo várias vezes, quando você tem constância fazendo algo, por exemplo, você escova os dentes todos os dias depois que você come, né? Isso acontece porque você já faz isso vários anos. Quando você faz alguma refeição e você não escova seus dentes, você se sente incomodado, né? Você sente que está sujo. Isso é porque virou um hábito. Então, meio que essa paradinha aí que te deixa meio incomodado porque você não escovou os seus dentes é a mesma coisa que acontece na sua vida quando você começa a ter uma rotina, sabe? Quando você começa a criar hábitos. E isso foi uma das coisas que mais fez a minha vida dar certo. As coisas começarem a andar, eu começar a ter planos e seguir esses planos e metas e as coisas começarem a acontecer, sabe? Porque se hoje em dia eu esperasse um bom momento, ou esperasse, sei lá, alguma situação ideal, uma situação que eu tivesse 100% feliz o tempo todo, é muito difícil você depender de várias questões que às vezes não é só você. Então, o hábito faz todos os dias eu acordar. Eu sempre acordo com sono, eu nunca acordo super, vou começar logo o meu dia. Não, eu acordo cansado. Só que aquilo, eu olho a hora assim, eu vejo a hora, se for 9h30, 10 horas eu tô na cama ainda, me incomoda, entende? Por quê? Porque é o hábito, esse horário eu já tenho que estar ligado, eu já tenho que estar fazendo as minhas coisas. Eu já tenho que estar gravando, eu já tenho que estar produzindo, eu já tenho que estar vendendo. Eu vendo todo dia, eu sou um vendedor o tempo todo. Então, eu sinto também que São Paulo tem muito essa energia, sabe? Você sente que está todo mundo correndo atrás do seu objetivo e você está parado ali na cama. Então, o hábito faz eu não me incomodar, né? O hábito faz eu começar meu dia e eu ir atrás dos meus objetivos. Entenda algo, não existe o momento certo. Esse é outro ponto muito importante, porque eu nunca começava algo, como eu falei para vocês, por um momento certo, por achar às vezes que eu não tenho dinheiro, porque falta mais alguma coisa. Por exemplo, há um tempo eu já tinha uma vontade assim de falar sobre a minha vida, porque eu acho que isso tem que ser dito num sentido de ajudar outras pessoas, porque eu fui uma pessoa viciada em coisas que não me agregavam em nada. Eu já falei sobre isso nesse canal. Então, hoje em dia, liberto disso, eu sinto que foi uma parada muito louca. Então, eu quero te passar essa ideia, entende? Então, aprenda algo antes feito do que perfeito. Vou dar o exemplo desse canal. Eu esperei muito tempo até mesmo para fazer esse canal, porque eu gosto muito de falar sobre a vida em si. Eu vejo o meu próprio exemplo, o tanto que eu mudei de percepção, de mentalidade, como que eu sou totalmente diferente de quem eu era há 4 anos atrás. E eu sempre esperava um momento perfeito, um momento com os melhores editores, um momento que eu tivesse os melhores resultados, os resultados mais absurdos que ninguém teria. Então, se você for ver, a gente sempre se coloca nessa posição. Então hoje eu gravo aqui vídeos falando normal com vocês, a ideia aqui é vocês me terem como se eu fosse um amigo de vocês, entende? E eu tô aqui falando para você normal, uma edição bem simples. Então, antes feito do que perfeito, começa as suas coisas, começa os seus projetos, entende? Eu tô te dando um exemplo desse canal aqui, por mais que eu tenha várias coisas que me agreguem renda, esse canal aqui não me dá renda,
mas é um projeto. Qual que é a ideia? É ajudar as pessoas. Então, às vezes você pode ter um projeto desse tipo, cara. Começa, não deixa para depois. Se você tem alguma ideia, se você tem uma iniciativa que seja boa, que você, claro, né, você é um cara que está estudando, você está buscando saber o que dá certo e o que não dá, você já viu sobre tudo que pode acontecer de pior nessa sua ideia e você já viu que tem muita coisa que pode acontecer de melhor. Então não tem por que você não iniciar, você já viu todos os pontos. Começa e não fica esperando o momento perfeito. A motivação, ela vai começar a vir do resultado. Entenda isso, motivação vem de resultado. É muito louco isso, pelo menos na minha vida é muito assim, eu me motivo muito com o resultado. Então eu comecei a fazer, igual eu falei pra vocês, me forçando, começando a correr atrás. Quando começa a vir resultado, é algo tão gratificante, não é algo que eu vou te falar, pulei de alegria. Não, não é isso. Tanto que eu ajo como se não fosse nada até. Mas é tipo assim, você tá vendo que seu trabalho tá dando certo. Seja às vezes na academia, treinando. Por exemplo, eu fiquei 3 meses treinando diretamente de segunda a sábado para começar a ver um mínimo resultado. Esse exemplo que eu quero te dar é tipo isso. Nas minhas operações, eu comecei sem faturar nos primeiros meses, até começar a vender. Só que quando você começa a ver que está dando certo, esse resultado é uma motivação tão forte para você continuar, que por mais que às vezes, imagina que eu não faturei nada, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, durante uma semana. Cara, eu já estou tanto tempo nessa constância e o tanto de resultado que eu já vi acontecendo, que eu vou continuar motivado, eu vou continuar seguindo, eu vou continuar correndo atrás, só que claro, se não tá vendendo, tem alguma coisa de errado, então a gente muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, mas continua sempre com muita motivação, correndo atrás do objetivo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Só que pra você fazer essa parada, que é meio que você se forçar a fazer algo que você ainda não tá acostumado, porque não costuma ter essa motivação, e até por isso que você tá vendo esse vídeo, né? Então, às vezes, para você começar algo assim, sem motivação, igual eu falei para vocês, de início não é fácil, mas quando vira um hábito, se torna moleza, você faz aquilo naturalmente. Até mesmo nos dias que eu tô doente, para vocês terem ideia, eu não consigo, eu quero olhar meu WhatsApp, eu quero conversar com o meu pessoal, eu quero ver como é que tá as coisas, o que tá acontecendo. Só que o que eu fiz para chegar a isso é cortar o que me atrapalhava, cortar o que me tirava tempo. Então, é essa dica que eu quero te dar também, cara. Se você quer mudar, se você quer ter essa iniciativa de começar a mudar a sua vida, a sua rotina, você precisa cortar o que vai te atrapalhar. E o que me atrapalhava no meu exemplo era amizades de rolê, que todos os dias me chamavam para ir para algum lugar. Entende? Essas pessoas viviam na minha casa, eu tinha tantos amigos inúteis, tantas pessoas que só ficavam na minha casa para nada. Entende? Para vocês terem ideia, isso me atrapalhava num nível, cara, num nível. Às vezes eu lembro do seguinte, eu ficava o dia inteiro acordado e dormia por volta das 4, 5 da manhã, nessa época que eu não tinha rotina. O que eu fazia? Direto, ficava de resenha em casa, ficava no rolê, afterzinho com as mulheres, isso e aquilo. Cara, eu ia abrir live era meu trabalho. Na hora que eu ia abrir a live, me batia um sono, eu queria dormir. Você tem noção do quanto que isso prejudicou minha carreira? Porque eu fiquei durante anos viciado em dopamina barata, entende? Eu queria resenha, bagunça, putaria, era isso o tempo todo, era só isso que eu queria. E quando eu fui ver, as pessoas que estavam do meu lado, elas me ajudavam muito nesse ciclo vicioso, então eu cortei elas. O que mais eu cortei? Rede social, cortei muito rede social, porque eu ficava perdendo muito meu tempo, vendo besteira, vendo nada com porra nenhuma, conversando com um monte de mulher no meu WhatsApp, entendeu? Isso, querendo ou não, eu perdia tempo, isso não estava me agregando nada, não estava ganhando nada com isso, entendeu? E querendo ou não, eu tô numa fase na minha vida, e acredito que você também esteja, que você tem que buscar evoluir. E por mais que às vezes você seja um cara igual eu, na época que eu era solteiro, porra, o cara pode querer conversar com várias meninas e querer ficar botando várias meninas na chapa, tudo bem. Mas, cara, entenda um negócio. Você tem que focar no seu crescimento. Você tem que focar na sua carreira. Essas coisas, elas atrasaram demais a minha carreira, a minha saúde. Até hoje eu recupero minha saúde, até hoje eu tenho uma úlcera no estômago por causa dessa vida que eu vivia. Até mesmo ansiedade, eu comecei a ter muita coisa. Eu quero te dizer isso porque você tem que entender que às vezes tem várias coisas que às vezes você acha que tá ali agregando na sua vida e tá só te atrapalhando. Então você tem que cortar. Então, igual eu falei contigo, eu cortei rede social, cortei amigos de rolê, amigos que não agregavam em nada, só estavam ali para sugar. Então, comece assim, faça isso. Eu fiz isso na minha vida e deu muito certo, as coisas andaram muito. Porque, querendo ou não, essas pessoas ajudavam muito, essas situações, não só essas pessoas, rede social, igual eu te falei, ajudava muito para eu continuar nesse ciclo vicioso aqui que eu tô te falando. Então, eu cortei o que me enfraquecia e tô te dando esse conselho de cortar o que te enfraquece também. Outro ponto é que a vida não para, tá? A vida não para, a vida tá aí andando. Então, se você não está se movendo, se você não está correndo atrás, se você todos os dias não está buscando ir atrás das suas metas, ir atrás de um objetivo, você está perdendo seu tempo, porque a vida está andando, as coisas estão acontecendo e você está parado. Eu entendi isso durante
um tempo nessa rotina, né? Porque quando você vai viciando na rotina que você vive, você começa a valorizar muito seu tempo. Então, hoje em dia, eu odeio perder tempo, cara. Odeio, odeio, odeio. Eu não perco tempo em hipótese alguma. Então, de alguma forma, se você tá esperando motivação para começar algo, para dar um jeito na sua vida, o que eu quero te dizer aqui nesse vídeo é que se force, entende? Se força. Vai atrás. Constância. Faça todo dia. Tenha metas. Tenha rotina. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Cuide das pessoas que você coloca ao seu lado. Quem são seus amigos? Quem que você se relaciona? Você namora por quê? Você namora para mostrar no seu Instagram? Ou você namora porque você tem um objetivo de longo prazo? Porque o namoro é um pré-casamento, né? Então, cara, não fique esperando nada, não. Não fique esperando ter uma motivação ou algo. Se força. Mas faz isso que eu tô te falando. Siga essa constância e essa rotina. Que quando você for ver, você vai estar uma hora, igual eu aqui, essa hora da noite. Já trabalhei o dia inteiro, terminei meu trabalho, tô gravando um vídeo e eu nem vi a hora passar. Por quê? Porque já entrou na minha rotina e eu sou apaixonado no que eu faço. Entende? Acredito que, de alguma forma, isso possa acontecer também na sua vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Lembra que aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha com seus amigos, você vai estar ajudando bastante. Deixa aquele like aí, pelo amor de Deus, fortalece nós. E até o próximo vídeo. Fui!